Olha, para muita gente, a ideia de comunicação com o mundo espiritual é sobre falar, né? Exato. Psicografar, ser um canal, uma voz. Exato. Mas e se o verdadeiro segredo não for bem falar, e sim aprender a escutar? Essa é a provocação central e bem contraintuitiva do material que a gente vai analisar hoje. Totalmente contraintuitiva. O título já entrega tudo. Só há fala quando há escuta. É uma inversão de perspectiva bem radical, não é? A nossa análise hoje vai mergulhar em trechos desse livro, Só há fala quando há escuta, Silêncio, Intuição e Vozes do Alto, do Aloysio Fontes. Certo. E o que chama atenção logo de cara é que o foco dele não é o fenômeno em si, o espetáculo. O autor está muito mais interessado na casa, sabe? Na casa que precisa estar em ordem para a comunicação acontecer de forma segura. Ou seja, no preparo interior de quem se propõe a ser esse intermediário. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar um pouco essa lógica, porque, segundo o autor, o silêncio, a intuição e principalmente a conduta moral são mais decisivos para uma boa comunicação espiritual do que a habilidade de, sei lá, ver ou ouvir espíritos. Isso. A proposta parece ser tirar a mediunidade daquele pedestal de dom misterioso, né, e colocá-la no chão da vida real, como uma baita responsabilidade. Um caminho de transformação pessoal, na verdade. Exatamente essa é a ideia. É um convite para olhar para dentro antes de tentar se comunicar com o fora. Vamos começar por essa base, então. O livro bate muito na tecla de que mediunidade é uma faculdade natural. Se é natural, por que parece tão complexo? A obra parece querer desmistificar aquela imagem de show, de espetáculo e tratar como um compromisso sério. Sim, e a complexidade não está na faculdade em si, mas em nós. O autor usa uma analogia que eu achei muito feliz, que é a do rádio. Um rádio? A mediunidade é como um aparelho de rádio, capaz de captar ondas. O problema é o estado do aparelho. Um médium que vive no turbilhão da ansiedade, que se deixa levar pela vaidade ou pelo orgulho, ele é como um rádio completamente fora de sintonia. Entendi. Ele pode até captar alguma coisa, mas vai ser com chiado, com interferência. Pior que isso, ele pode acabar sintonizando com estações, digamos assim, que vibram na mesma frequência da sua desorganização. Espíritos que não estão interessados em ajudar, mas em explorar justamente essas fraquezas. Nossa. Por isso, a escuta espiritual que o livro propõe não tem nada a ver com o ouvido físico. É sobre desenvolver uma sensibilidade, uma espécie de ouvido moral. Um ouvido moral, gostei disso. Então, para ouvir as estações de rádio mais elevadas, por assim dizer, a pessoa precisa ajustar o próprio dial interno para paz, para humildade, para Exato. disciplina. Faz todo sentido. E isso muda completamente a finalidade da coisa, né? Deixa de ser sobre o que eu posso conseguir com isso, para se tornar como isso pode me ajudar a servir e a ser alguém melhor. Precisamente. A mediunidade, nessa visão, não é uma agência de soluções mágicas para problemas terrenos. Não é um oráculo. É uma ferramenta de crescimento. O benefício maior é sempre para o próprio médium, que é convidado a se educar constantemente para poder ser um canal mais limpo e seguro. E essa necessidade de limpar o canal nos leva a um dos pontos que mais me chamou a atenção no livro, que é o poder do silêncio. Num mundo onde todo mundo quer falar, ser ouvido, ter uma plataforma. Um barulho constante. Um barulho constante, o autor vai na contramão e diz que a chave é calar. Como esse silêncio funciona na prática? Não é só ficar quieto, imagino. Definitivamente não. O silêncio que a obra descreve é o silêncio da alma. É o aquietamento do barulho interno, sabe? Aquele fluxo incessante de pensamentos ansiosos, os julgamentos, os medos, o diálogo mental que nunca para. Sei bem como é. É uma disciplina ativa para criar um espaço de calma interior. E é nesse espaço que a forma mais segura de comunicação, segundo o autor, pode finalmente ser percebida: a intuição. Espera um pouco, isso muda tudo. Se a comunicação mais elevada vem pela intuição,
que é sutil por natureza, então o esforço não é para aprender a ouvir mais alto, mas para aprender a fazer silêncio. É uma inversão total. É uma inversão total de perspectiva, é exatamente essa inversão. O livro descreve a intuição como um sussurro, a linguagem sutil da alma. E o ponto fascinante é porque os espíritos mais elevados preferem essa via, porque ela respeita o nosso livre-arbítrio. Ah, claro. A intuição não dá ordens, ela sugere um caminho. Ela não grita, ela inspira. E um sussurro só pode ser ouvido por quem se habituou a diminuir o volume das próprias paixões, da ansiedade e do orgulho. Nisso, o livro traz um conceito que eu achei ao mesmo tempo lindo e um pouco duro. O silêncio pedagógico. A ideia de que o silêncio dos bons espíritos, às vezes, é a própria mensagem. Sim, é uma ideia muito profunda. O autor sugere que quando a gente pede ajuda e recebe o silêncio como resposta, nem sempre é abandono ou ausência de comunicação, certo? Muitas vezes é a resposta mais sábia que poderíamos receber. É um convite do tipo: olha, a resposta já está dentro de você. Silencie e a encontrará. Ou, em outras situações, é um ato de prudência, porque o nosso coração ainda não está pronto para ouvir o que precisa ser dito. Isso é poderoso, mas também desafiador. Desafia a nossa necessidade de respostas imediatas, de ter tudo na mão. O autor está sugerindo que, às vezes, a ausência de uma resposta é a lição, que o plano espiritual nos força a encontrar o caminho sozinhos, a amadurecer. Exatamente, é um voto de confiança na nossa capacidade de crescer. Esse silêncio força o médium ou qualquer pessoa a se encarar, a olhar para as próprias intenções, para as vaidades escondidas, para as emoções mal resolvidas. Um verdadeiro espelho. Um espelho. E esse autoconhecimento é a base de tudo, porque sem ele, como é que a pessoa vai conseguir distinguir o que é um sussurro do alto e o que é o grito do próprio ego? E é impossível fazer essa autoanálise sem esbarrar na questão da moralidade, que o autor diz ser o verdadeiro campo de provas do médium, não é? Como a conduta de uma pessoa no trânsito, no trabalho, em casa, se conecta com essa capacidade de ser um bom rádio. Essa conexão é total e direta. A moral é apresentada no livro como o filtro vibracional definitivo. A mediunidade, em si, ela é neutra, como a visão ou a audição. É só uma ferramenta. Só uma ferramenta. O que define a qualidade do que você vê ou ouve espiritualmente é a sua conduta moral, o seu padrão vibratório. E o livro deixa claro que não se trata de ser um santo, de ser perfeito. A questão é o esforço sincero e constante de ser uma pessoa melhor hoje do que foi ontem. Que é um conceito central no espiritismo, né? A gente atrai aquilo com que a gente se afina. Se a pessoa cultiva orgulho, mágoa, intolerância, essas emoções funcionam como ímãs, atraindo companhias espirituais que se comprazem nesse mesmo padrão. Isso. E, para ilustrar, o autor usa outra metáfora ótima, a da janela. A mediunidade é uma janela entre os dois mundos, mas a responsabilidade pela limpeza dos vidros é inteiramente do médium. Ah, boa. Pensamentos negativos, uma palavra ríspida, um ato de egoísmo, tudo isso vai, sujando os vidros, embaçando a visão, distorcendo a luz que passa por ali. A mensagem pode até vir de uma fonte pura, mas se a janela está suja, o que chega do outro lado é uma versão distorcida. Mas isso não coloca uma pressão imensa sobre o médium? A ideia de que qualquer pensamento negativo ou um dia ruim no trânsito pode sujar os vidros, não pode acabar gerando mais ansiedade, que é exatamente o que o livro diz para evitar. Essa é uma questão crucial, e o livro aborda isso de uma forma muito equilibrada. Não se trata de um perfeccionismo doentio ou de se culpar por cada falha. A chave é a vigilância e a intenção. O problema não é sentir raiva no trânsito, isso é humano. O problema é o que você faz com essa raiva. Você alimenta, a transforma em ofensa ou você a observa? Respira fundo e a deixa ir. É escolha. É essa escolha diária que faz a limpeza. Por isso a obra reforça que o médium é médium em tempo integral. A preparação não acontece só minutos antes de uma reunião.
Acontece na paciência com o familiar, na honestidade nos negócios, na forma como se reage a uma crítica. É uma coerência que precisa permear a vida toda. Entendi. Então, amarrando todas essas pontas, se a base é essa escuta refinada pelo silêncio e pela oral, o livro deve alertar de forma bem séria sobre os riscos de quem ignora tudo isso e foca só no falar, só no fenômeno. Sim, e essa é talvez a parte mais sóbria do livro. O principal risco apontado é a inversão de papéis. Em vez de ser um instrumento humilde do alto, o médium, por vaidade ou despreparo, começa a falar por si mesmo. Ah, Ele passa a projetar seus próprios desejos, suas opiniões, seus preconceitos, e os apresenta como se fossem mensagens espirituais. é o que o livro descreve como auto-engano. E às vezes nem é por maldade, certo? A pessoa pode se deixar levar pelos elogios, pelo desejo de se sentir especial, de ter uma grande missão, e aí começa a filtrar as mensagens, a transmitir só o que ela gostaria de ouvir ou o que acha que os outros querem ouvir. Exato. A intenção pode até ser boa no início, mas a vaidade é uma porta muito perigosa. E é por essa porta que entram as influências que o livro chama de espíritos pseudo-sábios. Eles são especialistas em explorar o ego. Como seria uma mensagem de um espírito desses? Porque imagino que não seja algo grosseiro, óbvio. De forma alguma, não, eles não diriam algo como odeie seu vizinho. Pelo contrário, usariam um verniz de grande sabedoria, com uma linguagem rebuscada, elevada. Tipo, Diriam coisas como: vós sois os faróis escolhidos para esta nobre missão, diferentes dos demais que ainda rastejam na ignorância. ou, Não vos mistureis com aqueles que não compreendem a vossa elevação. nossa, O veneno não está na forma, que é eloquente, mas no conteúdo, que sutilmente alimenta o orgulho, a separação, a ideia de que aquele grupo ou aquele médium é uma elite espiritual. É o oposto da mensagem de humildade e serviço. e o resultado final desse processo, quando o médium não percebe a armadilha, é o que a obra chama de queda mediúnica. É um termo forte. É forte porque o processo é doloroso. É um afastamento gradual dos bons espíritos. A sintonia se perde. O médium que antes se sentia amparado, começa a se sentir isolado, vulnerável. Fica um peso. O exercício da mediunidade passa a ser um peso, causando um desgaste emocional e psíquico enorme, como crises de ansiedade e irritabilidade extrema, porque a alma já não tem o equilíbrio necessário para a tarefa. Em muitos casos, a pessoa acaba abandonando tudo, se sentindo traída, enganada e desacreditada. É um alerta muito sóbrio. A ideia de que o mesmo dom que eleva pode levar ao desequilíbrio se a vaidade tomar conta. Mas o livro não termina com essa nota de desesperança, imagino. Não, e esse é o ponto mais importante. O autor enfatiza que a queda nunca é um ponto final. É sempre uma oportunidade de recomeço, só que agora com uma base muito mais sólida. A humildade. Um recomeço com mais consciência. Isso. É um chamado doloroso, mas muitas vezes necessário para que a pessoa retorne à essência de tudo que a gente falou. A escuta, o silêncio, a reforma íntima. É como se a vida dissesse: aquela ponte que você construiu sobre a areia da vaidade ruiu. Agora vamos reconstruir sobre a rocha da simplicidade e do autoconhecimento. Fica muito claro, então. A mensagem de só a fala quando a escuta é que a mediunidade autêntica é, no fundo, um sinônimo de transformação interior. O fenômeno é a consequência, não o objetivo. O foco é se tornar um servidor melhor, mais silencioso, mais afinado com o bem. Isso. A proposta final não é só se comunicar com o invisível, mas usar essa ponte, essa conexão, para colaborar com a melhoria do mundo, começando por si mesmo. O autor deixa bem claro que, no fim das contas, o exemplo de uma vida equilibrada e coerente é a comunicação mais poderosa que um médium pode transmitir. A mensagem silenciosa do exemplo. Muitas vezes, essa mensagem silenciosa do exemplo ecoa muito mais alto do que qualquer palavra escrita ou falada. E a reflexão que fica e que me parece transcender o tema da mediunidade é justamente essa.
Se a comunicação mais profunda com o que nos transcende exige, antes de tudo, silêncio interior, o que será que o ruído constante do nosso mundo, das notificações, das opiniões, da pressa pode estar nos impedindo de escutar? Não só no campo espiritual, mas dentro de nós mesmos, na nossa própria consciência.